Olá, meu amigo e minha amiga, nós hoje vamos continuar estudando o livro de Daniel. E até o momento, nós estudamos a parte histórica de Daniel, do livro de Daniel, Daniel capítulo 1 até o capítulo 6. Claro que ali o capítulo 2 é história, mas também há uma profecia, a profecia lá do sonho da imagem, né? Cabeça de ouro, prata, peito e braços de prata, quadril e ventre de bronze, pernas de ferro e pés misturados ferro e barro. Mas, a partir de agora, nós vamos entrar na parte profética, que é o do capítulo 7 até o capítulo 12, onde há várias profecias, todas relacionadas ao tempo do fim. E é claro que não dá para a gente aqui, em um vídeo curto, que é os nossos vídeos aqui, nós temos feito esses vídeos de Daniel ali na faixa de 15 a 20 minutos. Não dá para, num vídeo curto desse, a gente expor uma profecia tão longa que é a profecia de Daniel 7, tão rica em detalhes. Mas, de cara, o que a gente pode dizer é que no livro de Daniel, as profecias elas funcionam da seguinte forma, né? À medida que nós vamos avançando nos capítulos, nós vamos ter o mesmo cenário profético com outras figuras envolvidas e sendo ampliado, a visão vai sendo ampliada. Ou seja, detalhes que na visão anterior não estavam são acrescentados na visão posterior. E aqui, a visão do capítulo 7 e a visão do capítulo 2, elas são visões idênticas no sentido de interpretação. Ou seja, nós vamos pegar ali os reinos deste mundo interpretados como metais, ou simbolizados, melhor dizer, como metais, no capítulo 2. Agora eles serão simbolizados como animais no capítulo 7. Só que vai haver mais riqueza de detalhes, ou seja, a profecia do capítulo 7 traz detalhes que a profecia do capítulo 2 não tinha. E assim sucessivamente, as profecias do capítulo 8 vai trazer detalhes que a do 7 não tinha, e a gente vai estudando sobre esse assunto. Bom, vamos começar então Daniel 7. Como não dá para a gente abranger todo o capítulo pelo nosso tempo ser curto, eu quero me dedicar aqui, me deter especificamente ali nos primeiros versos desse capítulo, falando para vocês principalmente ali a questão dos 4 animais, ou seja, o que eles simbolizam. Nós já falamos que representam os mesmos reinos do Império, ou melhor, da visão do capítulo 2, dos metais, da visão do capítulo 2, mas vamos entrar em alguns detalhes sobre estes animais. Então vamos lá. Então de cara nós já entendemos isso, né? Que Daniel 7 e Daniel 2, eles compreendem o mesmo período histórico, ou seja, dos dias do profeta Daniel, até ao estabelecimento do reino de Deus. O capítulo 7, no capítulo 2, a visão foi dada para um rei. Então é uma visão mais política, é dada para o rei, e não há nenhuma especificação de que essa visão ela é direcionada ao povo de Deus. Não, ela é direcionada ao rei, e ele ali vê o papel dele no cenário profético, né, ou no cenário histórico que Deus havia estabelecido. Agora, no capítulo 2, é uma mensagem dada em especial ao povo de Deus, né? Então, ela tem detalhes assim diferentes do capítulo 7 por causa disso. E você vê que detalhe interessante. Em uma visão do capítulo 2, o rei, o imperador, né, Nabucodonosor, ele está tendo uma visão. Então, para ele, o império do mundo significava riqueza, significava poder. Então, é dado a ele a visão de metais nobres, ou seja, o ouro, a prata, o bronze, o ferro.
Agora, no capítulo 7, a visão é dada para Daniel, um exilado judeu, ali na Babilônia, e é direcionada ao povo de Deus. E na visão de Daniel, os reinos deste mundo não são metais nobres, são simbolizados como bestas feras, ou seja, que entram e destroem, que entraram e destruíram lá a casa de Daniel, o país de Daniel onde ele morava, que era Judá, foi invadido e destruído pelo Império Babilônico. Ou seja, a ideia é diferente. A ideia para Daniel dos reinos é como animais ferozes que destroem. É muito interessante isso, porque a gente vai percebendo que Deus ele trabalha de forma pessoal. Isso que é uma riqueza muito grande que nós podemos tirar, de uma lição que nós podemos tirar. Deus trabalha de forma individual com cada pessoa, ou seja, de forma pessoal. Ou seja, Deus ele não trata todos os seres humanos de forma igual. Nós temos as nossas diferenças, Cada um de nós temos as nossas particularidades, nossa forma de entender, de ver o mundo ao nosso redor. E Deus, ele entende isso em nós. Você vê, ele trabalha dessa forma. Então Deus está... De cara eu posso dizer isso para você. O capítulo 7 de Daniel nos ensina que Deus está preocupado com os detalhes da nossa vida. Ou seja, Deus está preocupado com tudo que acontece na sua vida. E isso é muito importante, a gente entender isso, essa preocupação de Deus por nós. Então vamos lá, alguns símbolos proféticos. O verso 2 diz que, assim, falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. Bom, o que significam esses ventos? Ventos na Bíblia podem ter vários significados, mas isso, especificamente, aqui em Daniel 7, esses ventos, eles simbolizam os movimentos diplomáticos, bélicos, ou seja, de guerra, políticos ou de outra natureza que moveram a história. A ideia dos 4 ventos, soprando ali os 4 ventos do céu, é a ideia de que a profecia vai falar de natureza mundial, ou seja, está falando do mundo todo nesse momento. Então, a profecia não é para um local específico, é para a história do mundo. O Mar Grande, diferente do que muitas pessoas acham, assim, pode simbolizar era o Mar Mediterrâneo. Não. O Mar Grande aqui simboliza as nações do mundo. Ou seja, na Bíblia, se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 15, capítulo 17, verso 15. Apocalipse 17, 15 diz assim, eu vou ler para vocês aqui. O anjo ele vai explicando a visão do capítulo 17 a João. Ele fala no verso 15, falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz estava sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Portanto, a ideia aqui do Mar Grande são as nações da terra. Mais uma vez, dando a entender que Daniel está tendo uma visão da história do mundo. Jeremias 17, 12 confirma essa ideia aqui do Mar Grande, essa interpretação do Mar Grande. Isaías 17, verso 12. Isaías 17, verso 12. Eu vou ler para vocês também esse verso, que eu achei ele bem interessante. Isaías 17, 12 diz, por 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Portanto, na Bíblia, quando nós falamos de mar, quando nós falamos de águas, nós estamos falando de povos, multidões, nações e línguas. Nós estamos falando das nações do mundo. Aí a Bíblia o texto vai continuar falando ali dos 4 animais. Daniel, vou voltar aqui a Daniel, capítulo 7.
os 4 animais, né? Verso 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, o que isso significa, esses 4 animais? Eles representam os mesmos 4 poderes, simbolizados lá pela estátua de Daniel 2. E você vê que eles eram como? Eram grandes, diferentes uns dos outros. Ou seja, eles eram, nós estamos falando assim, de impérios diferentes. Portanto, não se trata do mesmo império. E a ideia de aqui que ele fala que eles subiam indica sucessividade, ou seja, não é que um reino estava junto no mesmo período de tempo que o outro, não. Um reino vai sucedendo ao outro, ou seja, vai tomando o lugar do seu antecessor. Então, o reino a Babilônia é sucedida pela Medo-Pérsia, esta é sucedida pelo Império Greco-Macedônico, que é sucedido pelo Império Romano. Então a ideia aqui é essa de sucessão. E ele vai falar sobre os animais. Vamos falar um pouco sobre estes animais. O primeiro animal, no verso 4, diz que o primeiro era como um leão e tinha as asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dado mente de homem. Vamos tentar aqui entender um pouco o significado desses símbolos. Um leão com asas, ou seja, aqui nós temos a ideia de tanto do leão como da águia. Interessante que a Babilônia, o leão alado é encontrado em objetos de artes babilônicos, ou seja, é um símbolo, o leão alado é um leão com asas. Até mesmo a própria Babilônia tinha lá nas suas obras de artes, ela se representava como um leão alado. E Jeremias 50, 17, eu quero ler esse versículo com vocês. Se tiver sua Bíblia e você me acompanhe nesta leitura. Jeremias 50, verso 17, diz assim, como desgarrado é Israel, os leões o afugentaram, primeiro devorou o rei da Síria, e por fim Nabucodonosor o desossou. Então você vê aqui que Nabucodonosor ele é comparado a um leão, ou seja, era um símbolo do rei Nabucodonosor e do Império Babilônico. Diz também aqui que as asas foram arrancadas, e segundo os estudiosos, esse arrancar das asas simboliza o período em que os governantes menos poderosos que Nabucodonosor o sucederam no trono. E aí começa então a derrocada, né? a queda do Império Babilônico. E a mente de homem, ou seja, ele a princípio é um leão, né? Um leão, mas agora suas asas são arrancadas e é colocado nele a mente de um homem. Isso significa também, segundo os estudiosos, os anos de declínio de Babilônia. Ou seja, à medida que a Babilônia vai declinando, ela perde as suas asas e o leão, né, feroz, vai perdendo também essa ferocidade e ele vai ganhando a mente de homem, ou seja, vai declinando. Então, nós vimos aqui que Babilônia é simbolizado no capítulo 2 pela cabeça de ouro e aqui no capítulo 7 pelo leão alado, ou seja, pelo leão com asas. Um símbolo profético bem interessante e bem apropriado para eles. Bom, continua aqui no verso 5 dizendo assim: continuei olhando e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Ele dizia: levanta-te e devora muita carne. Bom, qual é o significado desse urso? Assim como na estátua de ouro do capítulo 2, o reino da Babilônia foi sucedido pelo Império Medo-Persa, ali representado pelas braços e peito de prata,
Aqui o Império Medo-Persa ele é representado por um urso. Ou seja, um urso, ele é o quê? O urso é cruel, é voraz. E estas características são atribuídas aos persas. Lá em um texto que eu quero ler com vocês, lá em Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, versículos 17 e 18. Veja só como é que o profeta Isaías fala a respeito da Medo-Pérsia. Ele está falando aqui da queda de Babilônia e do reino que vai suceder a Babilônia no poder, que é os Medo-Persas. E diz assim, olha, eis que eu despertarei contra ele os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, e os seus olhos não pouparão as crianças. Cruel, feroz. Aqui também no capítulo 7, né, diz que esse urso vai se levantar em um dos seus lados. E a ideia aqui é que o reino era composto de duas partes, os medos e os persas, sendo que uma parte é mais alta que a outra, não é isso? Olha o que o verso diz aqui, olha. Qual se levantou sobre um dos seus lados. Né? E realmente, quando você acompanha ali o estudo da história, você entende que o império era medo-persa, porém os persas eram mais poderosos do que os medos. Inclusive o próprio Ciro, o primeiro imperador ali, o grande imperador dos persas, ele era do Império Medo-Persa, ele era persa. Então a ideia aqui é essa, né? O reino composto de duas partes, sendo que um lado é mais alto que o outro, ou seja, é mais poderoso do que o outro. Ele também, esse urso, tem na sua boca 3 costelas. E o significado dessas costelas, na história diz que a Pérsia, para se estabelecer como os Medo-Persas, né, para se estabelecer como reino, como império mundial, ele precisou derrotar várias nações, mas 3 delas, as mais poderosas da época, eram a Lídia, a Babilônia e o Egito. Né? E ele devorou, ou seja, ele venceu essas 3 nações poderosas para conseguir estabelecer o seu império. Vamos lá, vamos avançar, o nosso tempo está bem curto, né? Verso 6. Depois disto continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Então aqui nós entramos no terceiro animal, que o profeta compara a um leopardo com asas. Mais diferente do leão, que tinha 2, esse leopardo tem 4 asas. O leopardo é um animal feroz e carnívoro, e ele também é veloz e ágil. Daniel 8:21 identifica o reino sucessor dos Medos-Persas. Vamos ver o que diz lá, Daniel 8:21. Amanhã nós vamos estudar mais sobre Daniel 8, mas aqui diz assim, olha, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, o que fala, nós vamos entrar nos detalhes desse capítulo amanhã, mas a Grécia, ela sucede ao Império Medo-Persa. Agora, nós precisamos entender, não confundir aqui a Grécia clássica, né, com o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, porque aqui a profecia está falando exatamente de Alexandre e do seu império. Ou seja, a Grécia clássica é a Grécia que nos deixou um legado muito grande na sua cultura, na sua língua, na mitologia e tudo mais. O mundo conhece a Grécia clássica. Porém, aqui nós estamos falando do Império Greco-Macedônico. Por quê? Porque Alexandre o Grande ele era macedônico. O seu pai, o Filipe, era macedônico. E o seu pai ele já conquista a Grécia, ali, as cidades gregas, e ele reúne as cidades gregas sob uma única bandeira, que é a bandeira do seu império. E Alexandre ele continua essas conquistas do seu pai,
ele estabelece todo o Império Macedônico ali dentro da região da Grécia, e depois então ele sai, né, para conquistar as nações em volta, inclusive conquistar os medo-persas, que era um sonho do rei Filipe, o pai de Alexandre, de conquistar os medo-persas, né, de enfrentar ali os medo-persas e vencer a esse império. As 4 asas, né, diz que o leopardo tinha 4 asas. As 4 asas de ave simbolizam a rapidez fulminante com que Alexandre, em menos de 10 anos, conquistou o até então maior império do mundo. Em menos de 10 anos, Alexandre ele vai deixar ali a sua região da Grécia e vai sair com um exército ali mais ou menos de 35 mil soldados, e ele vai ir conquistando. Sai conquistando ali a região da Ásia Menor, que hoje ali é a Turquia, depois invade ali, descendo a Palestina, abre caminho para conquistar o Egito, e depois então se volta para a região da Mesopotâmia, que era onde ficava ali o centro, né, do Império Medo-Persa, e conquista a região mesopotâmica, conquista ali a região de Babilônia e de Nínive, aquela região onde ficava o poder medo-persa. Depois então desce, indo em direção ao que hoje nós conhecemos ali como norte da Índia. Ele chega até a Índia, conquistando. Dali em diante, os seus exércitos eles se recusam a partir com ele em direção a mais, porque ele queria continuar avançando. E aí então ele regressa para a região ali da Babilônia, e em menos de 10 anos Alexandre conquista toda essa região e por fim morre. Né? Alexandre morreu possivelmente de uma doença, de uma febre muito forte que ele teve. Muitos falam que ele morreu embriagado, porque ele bebia muito, etc. e tal, mas historicamente Alexandre ele morreu de malária, possivelmente de malária. Foi a doença que o acometeu. Morreu jovem, né? Claro, ninguém está descartando a vida libertinosa que Alexandre vivia, mas a realidade é essa. Alexandre morreu, né, de uma doença que os historiadores identificam que possivelmente seja malária, né, e ele morreu ali com a idade mais ou menos de 33 anos, 32 para 33 anos, um jovem, mas rapidez, né? Quando Alexandre morre, ele não deixa um sucessor, né? Ele tinha um filho que muitos diziam que era filho, os outros nem acreditavam que fosse. Ainda há uma tentativa de manter o Reino Unido com alguns sucessores, um sobrinho, um tio que tentou manter aquele Reino Unido, porém isso não dá certo. E aí então o reino é dividido entre os 4 grandes generais do império do imperador Alexandre. E aqui a profecia indicou isso também, que o reino seria dividido. Né? E diz assim, que ele tinha, né, este animal também, tinha também este animal 4 cabeças. Então, essas 4 cabeças do leopardo simbolizam a divisão do reino entre os seus 4 generais. Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Cassandro vai dominar ali a região da Macedônia e da Grécia. Ptolomeu, o Egito, Palestina e parte da Síria. Lisímaco domina ali a Trácia e grande parte da Ásia Menor, que é ali aquela região da atual Turquia, e também o norte da Síria. E Seleuco domina a maior parte do que foi o grande império, o antigo império medo-persa, a região da Mesopotâmia ali. E assim a profecia, né, se cumpre nesses termos conforme a Bíblia havia predito. Surge então agora no cenário, nós já estamos indo para a parte final. Você que está conosco até agora, não nos deixe, continue conosco. Vamos continuar estudando. Nós vamos estudar do capítulo 7 apenas os quatro animais e falar um pouco também do chifre pequeno, mas vamos nos deter mais nesses 4 animais. O verso
6 diz assim: depois disso continuei olhando, e eis aqui outro. Verso 7 agora. Depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vamos falar um pouco sobre isso. Deixa eu me ajeitar aqui um pouco. Diz assim, olha, esse quarto animal, o profeta Daniel não consegue ver, vamos dizer assim, ele não consegue ver nenhum animal aqui na Terra que pudesse simbolizar este quarto reino. Aliás, diga-se de passagem, deixa eu explicar isso para vocês. O próprio texto explica isso lá no versículo. Deixa eu ver aqui direitinho para vocês. Verso 23 diz assim: olha, o quarto animal será um quarto reino na terra, qual será será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então, a partir do versículo 16, é dada uma explicação a Daniel a respeito da visão que ele teve. E aí, nesta explicação, vai identificar esses animais, no verso 17, os 4 grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Então, animal na Bíblia é símbolo de rei ou de reino. E no próprio verso 23 vai identificar que são reinos. Então, não está falando especificamente de um rei, mas de reinos. Então vamos lá. O quarto reino, ou quarto animal, simboliza Roma. Os grandes dentes de ferro simbolizam a crueldade e a força com que Roma devorou. Ele devorou as nações e povos em suas conquistas. Segundo a história, diz que cidades inteiras, em algumas situações, foram destruídas pelo Império Romano nas suas conquistas. Também diz o texto bíblico que ela pisava aos pés o que sobejava. E aí a explicação é qual? Quando ela não destruía, ela transformava ou vendia as pessoas conquistadas como escravos. O texto diz: pisava aos pés o que sobejava. Então aqui se encaixa perfeitamente no Império Romano. Por fim, nós vamos falar um pouco também sobre os chifres, porque o texto diz que este animal, o quarto animal, o terrível e espantoso, ele tinha 10 chifres. E aqui está falando sobre a conquista de Roma, ou seja, a queda do Império Romano. O Império Romano ele foi invadido por diversas tribos bárbaras, que ali a partir do quinto século, 400 e poucos, depois de Cristo, já da nossa era, elas invadem o território do Império Romano. A história apresenta mais de 20 tribos, mas nós vamos falar especificamente de 10 que foram as que mais causaram danos ao Império Romano. E por isso que os estudiosos atribuem a essas 10 tribos a identificação lá com os 10 chifres e também com os 10 dedos lá da estátua. Aliás, o quarto animal que nós falamos simboliza, ele está em paralelo lá com as pernas de ferro da imagem dos Nabucodonosor lá do sonho, do capítulo 2. E a Grécia, que é o terceiro animal, é o quadril e o ventre de bronze. Então vamos lá. Esses 10 chifres, a maioria dos estudiosos identifica da seguinte forma: seriam eles os ostrogodos, os visigodos, os francos, os vândalos, os suevos, os alamanos, os anglo-saxões, os érulos, os lombardos e os burgúndios.
E aí entre eles, surge um chifre pequeno. Esse chifre, ele era diferente, né? E a maioria dos estudiosos, eu vou falar aqui rapidamente, é claro, como eu falei para vocês, esse estudo, ele precisaria que nós passarmos, talvez, assim, vários vídeos de 1 hora, assim, ou 2 horas, para a gente explicando detalhadamente. Mas esse chifre pequeno, ele é identificado, ele simboliza a continuação do poder romano por meio da Igreja Romana. A Igreja Católica, em seu apogeu, controlava questões eclesiásticas e questões civis. Então, o chifre pequeno é um símbolo do poder romano ou do papado. Segundo a profecia, 3 chifres ou reinos foram destruídos para que a igreja ou o papado se estabelecesse no poder. Foram eles os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. E por que eles tiveram que cair? Porque esses reinos, eles eram arianos, ou seja, eles tinham algumas doutrinas, eles se declaravam cristãos, mas algumas das suas doutrinas iam contra aquilo que a igreja acreditava, que a igreja católica. Então, para que eles pudessem, a igreja, o papado, pudesse se estabelecer de vez, era necessário que esses reinos caíssem. Isso começou a acontecer, né? E eles vão caindo um por um, esses reinos. No ano 533 da nossa era, Justiniano reconhece a supremacia eclesiástica do Papa como cabeça de todas as igrejas santas. E no ano 538, o papado ficou efetivamente livre do domínio dos reinos arianos, ou seja, aqueles que eu falei, os Érulos, Vândalos e os Ostrogodos, e mais especificamente é no ano 538 que eles de vez expulsam o último desses reinos, que é os Ostrogodos. Eles deixam Roma e assim o papado exerce um completo domínio sobre o mundo. Essa é uma outra profecia que nós vamos estudar posteriormente, né, mas que está ali implícito no tempos e metade de um tempo aqui de Daniel, capítulo 7, que representa um período de tempo muito usado, muito utilizado dentro das Sagradas Escrituras. Bom, meu querido, essa foi uma explicação aqui de Daniel 7. É claro que nós não abordamos todo o capítulo, como eu falei, torna o vídeo muito grande, nós já estamos aí com mais de meia hora de vídeo, mas o suficiente para nós compreendermos como que é a profecia, quão precisa é a profecia. E para nos deixar maravilhados, né? Quando eu estudo isso, eu estava hoje estudando este capítulo para conversar com vocês sobre o assunto, e não é a primeira vez que eu estudo, mas quando a gente estuda a profecia e profecias como esta, do capítulo 7, a gente fica maravilhado em como Deus é preciso, em como ele estabelece ali na profecia a história do mundo, e ela acontece com precisão. Isso fortalece a nossa fé para nós acreditarmos em outras profecias que ainda não se cumpriram, e principalmente na maior profecia, que é a volta de Jesus. A profecia da volta de Jesus, feita pelo próprio Jesus. Ou seja, se essas profecias se cumpriram de forma tão precisa, será diferente com a volta de Jesus? Evidente que não. Então, o cumprimento destas profecias nos dará a certeza de que Jesus vai voltar. Ele prometeu e vai se cumprir. Quero orar com você, agradecer você que ficou até agora conosco, e amanhã nós vamos continuar com o capítulo 8. Querido bom Deus, obrigado por tua palavra falada ao nosso coração. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.